querido povo de Deus, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, você que acompanha por todo o Brasil, celebramos esta festa maravilhosa de São Pedro, São Paulo, rezando pelo Papa Leão XIV, mas a obra Evangelizar é Preciso, já há 19 anos, e não é pouco, já é uma tradição, oferece todo o mês de junho, não obstante as festas juninas, ao Sagrado Coração de Jesus. E este ano, quem me acompanhou pelo rádio, percebeu que na semana inteira nós rezamos Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus. Filhos queridos, nós nos envolvemos em festa, e eu digo a vocês, quem está acompanhando, continue a acompanhar, porque a última missa do domingo às 18 horas é que se concluirá às 24 horas, vai dar 25, 26 horas, dá sempre mais, mas não importa, importa? Não, muito pelo contrário, pode vir mais, quando nós temos a coroação da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Desde já, eu quero agradecer de todo o coração quem pôde acompanhar, quem vai acompanhar, Irmã Zélia, Padre Kleber, seu evangelista, Diácono Léo Rabelo. Quero agradecer a Deus Nosso Senhor, Padre Cleudon Amaral. Veja quantos pregadores: Padre Kleber Leandro, Ironi Spudaro, Padre Rodrigo Natal, Padre Anderson Rosa, Padre Diogo Albuquerque, Padre Jorge Fortunato, Padre Kleber Leandro, Padre Everson Kloster, Padre Jesus Aguiar, Padre Renato Rendisson, Padre Christian Shankar. Vamos dar uma salva de palmas a todos. Ironi Spudaro. Meus irmãos, nós somos muitos missionários de Jesus das Santas Chagas. Eu diria, e se você for acrescentar, nós somos muitos voluntários que trabalham, que estão atrás das câmeras, que estão atrás destas paredes, voluntários que estão lá embaixo, que não é um dia, são vários dias preparando este grande encontro. Então é um momento de muita festa para nós. Eu diria, um dia na presença do Senhor, foi assim que começou. Quando eu li no Salmo, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos. E foi quando há 19 anos atrás fizemos a primeira 24 horas. 24 horas de missa em missa, 19, meia-noite, 6 horas, 8 horas, 11 horas, 18 horas, com a porta da igreja aberta. E o Papa Francisco nem tinha falado ainda, uma igreja de portas abertas, a obra Evangelizar começou. Isso é motivo, não é de orgulho, é de perceber que nós estamos no caminho certo. Você acha que nós estamos? Sim. Então dá uma salva de palmas. A obra Evangelizar é Preciso, filhos e filhas. Hoje eu falava e repito, nós celebramos através da própria liturgia, e aqui algumas palavras. O meu sermão vai ser de alguns pontos, e eu terei muita oportunidade de pregar, porque praticamente presidirei todas as missas, lembrando que o tema deste ano tem tudo a ver com esse ano jubilar, porque nós estamos, o poder transformador da fé. É a fé que nos transforma e nos dá esperança. A fé nos dá esperança. Se nós perdemos a fé, na vida desses santos teriam se desestimulado. Se não fosse a fé em Jesus, e aqui no Sagrado Coração de Jesus, lembrando, toda vez que falamos o Sagrado Coração de Jesus, eu falava com um padre deoniano, que está cuidando do caso, do propósito, propositando na verdade, escrevendo e fazendo um pedido para aprovação das Santas Chagas. Ele é deoniano, padre do Sagrado Coração, e ele dizia, Padre Marcial, que como está próximo, inclusive foi encíclica, a última encíclica do Papa Francisco,
que de uma das chagas de Jesus é que nos é apresentado o Sagrado Coração. Você já se deu conta disso? Nós somos devotos do sagrado, das santas chagas, mas é da chaga do lado aberto que brota o coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque. Mas volto a dizer que se estamos celebrando estes dois pilares, é porque foram profundamente apaixonados por Jesus. Olha o Evangelho. O Evangelho fala primeiramente de Pedro. Pedro, nesta pergunta que é emblemática. Esse texto volta muitas vezes na liturgia, mas hoje ganha uma particularidade, que Jesus pergunta em Cesareia de Filipe: o que dizem os homens que sou eu? Uns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, Elias. E Jesus pergunta: e para vocês? Pedro, ele já exerce o papel de chefe dos apóstolos. Parece que a liderança lhe era natural. Tudo estava sendo preparado para ser o primeiro Papa, apesar das suas fragilidades, apesar de ser uma pedra bruta que precisava ser lapidada. Se você olhar nos evangelhos, São Pedro, pelo amor de Deus, me deixa entrar no céu. São Pedro foi o que deu mais trabalho para Jesus. Pedro foi às vezes o mais difícil para entender, até depois da ressurreição. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Mas a pergunta ali não vai para frente. Ele chega no final e diz: Senhor, tu sabes tudo. Amar, o Senhor sabe que eu não te amo. É isso mesmo. Não estou fingindo, não estou mudando a palavra. Mas do meu jeito, eu te amo. Eu gosto. Pedro responde em nome dos apóstolos: Tu és o Cristo. Então, amados irmãos, hoje não tem como mudar. Você que é católico apostólico romano, e não faço isso para em nenhum momento desprezar as outras igrejas, mas biblicamente hoje o texto diz: Tu és Pedro, pedra, Quefas, e sobre esta pedra, tu és o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Portanto, hoje é o dia de lembrar Pedro como a pedra e a sua fé, onde Cristo edificou a sua igreja, a igreja verdadeira, que nasce do coração do Cristo, é a igreja católica, é a nossa igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá. Então, sinta-se responsável, sinta-se feliz, sinta-se desafiado, mas sinta-se de alguma forma orgulhoso por estar na igreja católica. Filhos queridos, não porque somos melhores, mas porque o Senhor confia mais em nós. Por isso me surpreende lembrar o Papa Leão, o sucessor de Pedro. Ele que, quando aparece no alpendre, pensando nesse texto, o poder do inferno nunca prevalecerá. Quem está em casa está vendo essas imagens. Uma das palavras que ele disse depois de se emocionar, quase chorar, ele segurou o choro, engoliu o choro, saudou a comunidade dele lá do Peru, mas teve algo que ele disse, lembrando essa mensagem de Jesus: Tu és Pedro, e o poder do inferno nunca prevalecerá. Quando ele disse: o mal não vencerá. Repita comigo: o mal não vencerá. Mais uma vez: o mal não vencerá. Isso é a promessa de Jesus. Podemos às vezes nos esquivar, podemos às vezes duvidar, mas quem está no leme é Jesus. Quem está segurando é Jesus Cristo. Nós estamos nas mãos do Senhor, e Ele nos pagou o preço de sua vida e o resgate pelo seu sangue.
Por isso, a primeira leitura não fala de um grande feito de Pedro. De novo, padre, o que o senhor tem contra Pedro? Nada. Mas olha, você que tem celular, se vocês tiverem os universitários lá na Switcher, você baixe, tem um celular, pega lá, ó, e você coloca lá no App Store, evangelizar é preciso, associação, vai aparecer isso aí. Baixe agora o aplicativo, é gratuito para baixar, não paga nada para manter. E o que você tem nesse aplicativo? A televisão em qualquer lugar do mundo, o rádio em qualquer lugar do mundo, e você tem a liturgia diária, e tem também o ofício das Santas Chagas. Mas o que eu quero dizer é sobre a liturgia diária. Você agora pode abrir o seu celular, e a primeira leitura não tem nada de grande valorização de Pedro, não desprezando Pedro, mas a primeira leitura quer mostrar o quê? Pedro dormia, Pedro estava acorrentado, Pedro estava sendo guardado pelos guardas, parecia um terrorista, mas estava preso, mas ele dormia, devia ser um homem de bom sono, né? Não, dormir aqui tem uma parte teológica, mas eu fico pensando, um homem muito tranquilo. Dormir nessa noite é tranquilo. Quando a gente vai viajar, tem gente que não consegue dormir de tanta ansiedade, é ou não é? Ah, meu Deus, vai fazer um exame, Deus o livre. Mas padre, não se prolongue. São Pedro foi libertado pelos anjos, tanto que ele achava que ele estava sonhando, para dizer, Deus cuidou de Pedro, Deus cuidou João Paulo II, Bento XVI, Francisco, e cuidará Leão XIV, e cuidará da sua igreja. Quem sustenta a igreja é o Espírito Santo de Deus. Uma segunda palavra é sobre Paulo, que aí está na segunda leitura. Este homem, que quem acompanhou comigo, nós ficamos há quase 2 meses, não foi? 2 meses, quem acompanhou o padre no rádio? Levanta a mão. Muito bem, nós fizemos a leitura orante do quê? Atos dos Apóstolos. Ajuda, igreja. Nós fizemos o quê? Atos dos Apóstolos. E basicamente, depois do introito de Jerusalém, a maior parte dos Atos dos Apóstolos são as viagens missionárias de Paulo. Está fresco na sua cabeça. Muitos, inclusive, vão fazer a peregrinação comigo, ainda dá tempo, só tem 20 vagas, mas para fazer os caminhos de Paulo na Turquia, vai estar bem fresco na cabeça. Mas o que destacar de Paulo? Paulo, que era profundamente perseguidor da seita cristianismo, e se tornou um dos mais defensores. Ele que disse, eu combati um bom combate, mas eu guardei a fé. Eu apanhei, levei varadas, fui apedrejado, eu naufraguei, fui mordido pela serpente, fui humilhado, mas para mim, o importante é Cristo, o resto é lixo. Ah, meus irmãos, nós podemos celebrar esses 2 santos, para que eu e você tenhamos no mínimo uma fé edificada, fortalecida em Jesus. Não é para ninguém seguir Paulo, ninguém seguir Pedro, são exemplos. Me faz lembrar um dia que Paulo e Barnabé estavam numa cidade, e ele curou, fez uma grande cura, ressuscitou uma pessoa. E o que aconteceu? Acharam que ele era um Deus Apolo, e pegaram bois e foram para sacrificar. Vocês lembram dessa história? Paulo rasgou as vestes e disse, eu sou apenas um homem, eu estou aqui por Jesus Cristo, quem fez isso foi Jesus. Queridos irmãos, amados povo de Deus, todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que já passaram em tantas edições das 24 horas, que essas 24 horas possa nos fazer fervorosos, decididos,
contritos, capazes de enfrentar toda e qualquer dificuldade. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Paulo tem a espada porque foi decapitado. Que assim seja, se algo acontecer em nossa vida. Queridos filhos e filhas, nós estamos pedindo a Deus, Imaculado Coração de Maria, eu acrescentei a semana inteira, pela paz, porque foi um dos grandes pedidos que ela fez, a paz, a consagração do mundo ao seu Sagrado Coração pela paz, seu Imaculado Coração, para que ela leve até Jesus os nossos pedidos, os nossos clamores. Por isso convido você a ficar de pé, enquanto cantamos, seu orar, seu clamar, você vai olhar para Jesus e depositar confiante qual a sua intenção, nas 24 horas deste ano de 2025, qual a sua intenção, nas 24 horas, levante a tua mão. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Eles cantam e você vai rezando. Coloca diante Sagrado Coração de Jesus. Eu te coloco todas as nossas intenções. Pessoas que estão com câncer, pessoas que estão desenganadas, que fazem hemodiálise, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão em profundo desejo de se matar, pessoas que não encontram sentido. Te peço, Sagrado Coração de Jesus, livramento. Livra, Senhor, da boca do leão, livra, Senhor, da pata do cão, tira, Senhor, as armadilhas, afasta, Senhor, o mal, ameniza o coração, Senhor, estas causas que nós te entregamos. Nós confiamos, Senhor, porque sois o Deus verdadeiro. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.